ela é reconhecida com o prêmio de Outstanding Young Person na categoria de cidadão. Na categoria, Fabiane, me lembra? Tecnologia. Isso, e se dedica a transformar o controle da irrigação em lavouras com uma startup, com a sua startup. Foi a primeira mulher a representar o Brasil na maior competição de empreendedorismo universitário do mundo, o GSIA, e recentemente foi uma das 25 pessoas do mundo selecionadas para o programa alemão Westwell Young Founders. Fabiane, bem-vinda mais uma vez e a gente agora gostaria de ouvi-la. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal que está assistindo. É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho da Hacks. Como a Regina comentou, a gente está dentro da Unicinos, tanto eu quanto os meus sócios, quanto quase 90% dos nossos colaboradores são alunos da Unicinos. A nossa empresa fica dentro da Unitec, dentro do Tecnocinos, então é uma realidade que a gente está super próximo, né? Eu sou ainda aluna, pretendo me formar, se tudo der certo, no final do ano que vem, então ainda tem essa trajetória dentro da Unicinos. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho da nossa história, mas de uma forma bem simples, bem direta, para a gente poder trocar uma ideia um pouquinho também sobre sustentabilidade. É um assunto que está super em alta e a gente vem falando disso tanto dentro das lavouras, quanto fora, quanto no dia a dia das pessoas, a busca por um consumo de alimentos cada vez mais consciente. Então, a Hacks, ela entra muito dentro de tudo isso, né? E é um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa história. Então, eu vou compartilhar algumas imagens, uma apresentação aqui da Hacks, e aí depois a gente segue conversando. Eu acho que assim fica mais fácil da gente conseguir entender um pouquinho do que eu estou falando. E, prof, se conseguir me confirmar se está dando para ver a minha tela? Sim, Fabi. Sim? Ah, beleza. Bom, então eu vou falar um pouquinho da Hacks, e começando pelo nome, né? Hacks não tem nenhum significado, a palavra diretamente, mas é a inicial do sobrenome dos fundadores, então R de Ramos, do Guilherme Ramos, o A é para fazer o and, para fazer uma conexão legal, o K é do Kuhn, meu sobrenome, e o S representa Silveira e Sauer, dos dois outros fundadores, o Vinícius e o Marco. Então, a gente começou com a Hacks ainda como uma pesquisa científica no ensino médio. Então, a gente estava lá no ensino médio, junto com o técnico em eletrônica, precisava desenvolver um trabalho de conclusão e começou a pesquisar sobre problemas, e acabou sendo bem na época que o Brasil passou por uma crise hídrica horrível, lá em 2014, onde grandes reservatórios operaram em volume morto, as pessoas não tinham água nem para beber, e aí com isso a gente começou a se questionar para onde realmente estava indo a nossa água. E foi aí que veio a surpresa. A gente descobriu que 70% da água do mundo é destinada à agricultura, e aproximadamente 50% desse total acaba sendo desperdiçado nos processos de irrigação. E aí a gente vê várias campanhas, né, vários movimentos indicando o uso consciente da água no uso doméstico, cuidar ao escovar os dentes, ao tomar banho, o que é muito importante, o que a gente deve fazer na indústria também, mas a agricultura acaba tendo uma grande fatia desse uso da água, e a gente começou a entender como os agricultores fazem o controle dessa água, fazem o controle do processo de irrigação. A gente acabou encontrando muitas tecnologias que não são tão tecnológicas assim. Então, muitos produtores acabam colocando literalmente a mão no chão para verificar o momento de acionar a irrigação. E é claro que nesse momento vai ter alguns erros humanos, o que faz total sentido, ou outros confiam apenas em dados climáticos, que aí referem, então, um valor mais genérico para aquela fazenda, para aquela localização, e alguns até utilizam sensores de umidade, que são muito caros e pouco precisos. Então, acaba tendo muita perda na hora de determinar o momento correto de fazer o acionamento da irrigação. E aí, com tudo isso, né, nesse cenário, surgiu a Hacks, e aqui é onde a gente pode explicar um pouquinho mais o que a gente está fazendo e como a gente acredita que pode contribuir para uma agricultura mais sustentável, que é através do nosso sistema para controlar a irrigação. Então, o nosso sistema ele é composto por sensores de umidade do solo que nós mesmos desenvolvemos. Eles utilizam uma técnica, então, chamada TDR, que ela é uma técnica de reflexão de ondas, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente a gente consegue ver pequenas variações na umidade do solo.
E aí armazenar esses dados na nuvem para comparar com o ideal de umidade para cada solo e cada cultura. Porque cada solo pode reter mais ou menos água, cada cultura pode precisar de mais ou menos água. Então o sistema consegue ver essas informações para cada uma dessas características específicas. E aí sim controlar a irrigação só quando é realmente necessário. Então tudo isso funciona porque o nosso sensor ele fica alimentado fixa em campo, alimentado com energia solar. Então, desde sempre na Rax a gente pensa em sustentabilidade de várias formas diferentes, desde a economia do recurso hídrico até a energia solar no meio do campo. A gente dispensa a necessidade de colocar cabos, né? A gente faz toda uma comunicação sem fio e sem internet no meio da lavoura, porque quando a gente fala de agricultura, a gente sabe aqui no Brasil uma realidade que a conectividade é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em campo. Então, o nosso sistema não precisa de internet no meio da lavoura, ele precisa de um ponto com conexão que pode ficar dentro da casa, dentro do galpão, e aí esse ponto recebe todas as informações e manda para a internet. O nosso sensor também não precisa ser calibrado para cada tipo de solo, então a instalação é bem fácil. E um ponto interessante é que toda a tecnologia foi desenvolvida dentro da Rax, seja o hardware quanto o software, então a gente tem um domínio total do que a gente está oferecendo, e aí com isso a gente consegue ajudar ainda mais os agricultores. Claro que a gente coleta todos esses dados no campo, a gente tem que apresentar eles em algum local. Então, a gente tem uma plataforma de monitoramento que ela é de simples entendimento e mostra gráficos, mostra tabela, mostra as informações que são coletadas em campo. Além disso, os produtores conseguem configurar aqui nessa plataforma o tipo de solo e o tipo de cultura. Assim, o sistema vai saber o momento exato para cada situação, né? E não fica uma informação super genérica. E aí, com isso tudo, nosso grande objetivo é ajudar os agricultores a produzirem mais alimentos com menos recursos. E aí, aqui eu falo de menos energia, de menos água, de menos pesticidas indiretamente, um aumento de produtividade. Então, aqui é onde a gente consegue ver uma visão da empresa, né? E mesmo sendo uma startup, uma empresa jovem, a gente tem uma ambição de realmente ajudar no dia a dia da lavoura. E com isso, a gente pensa muito na parte da sustentabilidade, na parte de uma tecnologia que vai fazer a diferença não só no aumento da produtividade, do dinheiro, mas em outros vários aspectos. E além disso, é claro, a gente está vivendo aí um momento de crescimento populacional. Vários estudos indicam que nos próximos anos a gente vai precisar produzir muito mais alimentos em espaços iguais ou até menores de terra, e aí a eficiência é a palavra-chave para tudo isso, né? E a Rax se posiciona como uma empresa para ajudar nessa tomada de decisão nesse momento. A gente está num mercado que ele é gigante, eu posso falar horas e horas sobre esse mercado, porque é um mercado que me impressiona cada vez mais. Hoje, o Brasil é o 9º país no mundo com mais áreas irrigadas, e eu trouxe aqui que os Estados Unidos é o 3º, porque tem um ponto legal que a Rax hoje, ela está estabelecida tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, 2 dos top 10 países aí com mais áreas irrigadas no mundo, e isso aconteceu porque a gente participou de um programa de aceleração nos Estados Unidos, em Iowa, um dos estados mais agrícolas do país. E lá a gente conseguiu ter contato com várias empresas, produtores, com uma realidade um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E a gente conseguiu, então, estabelecer a empresa nesses 2 locais estratégicos. Só que esse mercado aqui, ele vem crescendo porque a gente vem tendo vários problemas e várias questões em relação a mudanças climáticas. A necessidade de irrigação se torna cada vez maior. Aqui no Rio Grande do Sul, esse ano, a gente enfrentou uma estiagem que foi mais forte do que muitos anos, né? Então, a gente já passou por essa situação e começa a refletir o quão importante é ter um controle eficiente da água e colocar a irrigação nas lavouras. Só que esse número ele vem crescendo e ele não vem crescendo sozinho, ele vem crescendo junto com o dinheiro investido para a irrigação inteligente. Esse gráfico aqui ele mostra milhões de dólares investidos em Smart Irrigation, que basicamente é sensores, é previsão climática, é o uso de dados, é o acionamento remoto. Então aqui o mercado já está percebendo que para se manter competitivo em algo que vem crescendo tão rápido e que traz cada vez mais desafios, é cada vez mais difícil, o clima muda mais, as áreas são menores, né? A gente precisa superar tudo isso e a gente precisa fazer as coisas de uma forma cada vez mais inteligente. E o mesmo acontece para a irrigação. Então, para a Rax é um mercado bem interessante, uma oportunidade bem grande para estar desenvolvendo, então, algo que vai fazer a diferença.
E aí, hoje, a gente já faz a diferença em alguns usuários. Então, o nosso sistema ele já está instalado aqui no Brasil em cultivos de pomares de nogueiras, em cultivo de morango, na parte de hortifruti, principalmente morango, e também no cultivo de tabaco. E a gente agora está instalando no final do mês o sistema também em milho e em soja e milho aqui no estado. Então, desculpa, aqui no Brasil, na Bahia especificamente. Então, a gente já está conseguindo expandir as operações e a gente instalou o sistema também numa fazenda de soja e milho em Illinois, nos Estados Unidos, uma fazenda da Precision Planting, uma empresa dentro da divisão da GCO. Então, é um grande case e a gente consegue perceber que com o sistema para otimização da irrigação, a gente consegue trabalhar em diferentes culturas, em diferentes locais, com diferentes tipos de solo, e que a situação ela pode ser um pouco diferente, um solo ser mais arenoso e não conseguir reter água, enquanto o outro solo mais argiloso consegue segurar mais água, mas todos precisam desse tipo de controle para entender o que realmente está acontecendo na raiz da planta, né? E não partir para informações genéricas. Então, com isso, a gente já está começando a causar diferença. E o que me move mais não são os números, não são as fazendas, é os depoimentos. A gente escuta de usuários como o Michel. O Michel é engenheiro agrônomo, ele tem PhD em Física dos Solos, ele é professor e coordenador na URGS, em Porto Alegre. Então, ele tem uma experiência muito grande nessa área de desenvolvimento de tecnologia e ele fala que o nosso sistema é realmente diferente de tudo que ele viu no mercado e que o sensor é o mais preciso que ele já usou. Então, isso nos motiva de uma forma absurda, porque é um time jovem, como a professora falou, eu tenho 23 anos, eu nem sou formada na graduação ainda, os meninos também não, então eu estou ali no quase final de ciência da computação, os meninos estão na engenharia eletrônica, engenharia da computação, e a gente está desenvolvendo algo que o pessoal já consegue sentir a diferença, né? Isso que motiva e que mostra que o empreendedorismo e as oportunidades, elas estão para quem vai atrás, porque, convenhamos, problemas a gente tem de sobra no mundo para solucionar e pensar em alguma coisa que possa começar a fazer a diferença, né? E foi isso que a Rax fez desde a sua fundação. Quando a gente começou com o projeto de pesquisa, foi lá em 2015, né? E a gente foi evoluindo para chegar onde a gente está hoje. E eu tenho certeza que não foi uma jornada fácil, mas ela também é muito gratificante quando a gente escuta comentários como esse. E aqui eu nem vou entrar muito em detalhes dos números, mas a gente oferece um modelo de negócios baseado no aluguel do sensor e uma licença anual para utilizar o software, sendo que a Rax se posiciona como uma empresa que entende o agricultor. O agricultor não ganha dinheiro todo mês, então a gente recebe o nosso pagamento quando o produtor faz a venda da safra, quando ele recebe o dinheiro, a gente recebe também. E como eu falei bastante aqui de equipe, né? Eu acho que isso é o mais importante, isso é o que move a empresa, isso é o que faz a diferença para que startups e empresas com poucos recursos, né? A gente normalmente começa com muita incerteza num mercado que está mudando, num mercado que muitas vezes é dominado por grandes empresas, e a gente tem um sonho, uma vontade, uma ideia, e acaba começando a seguir essa ideia para tentar fazer uma diferença, né? Isso foi o que aconteceu com a Rax. O time começou, então, com a primeira linha das pessoas que vocês estão vendo aqui, que é o time de fundadores, e a gente começou a empresa lá em 2017 e ficou com ela, então, até 2019, até quando a gente conseguiu contratar o nosso primeiro colaborador, que foi o Gustavo. E aí ele trabalhou conosco em 2019 e agora em 2020 a Rax começou a crescer. Hoje a gente já tem 2 pessoas trabalhando no desenvolvimento de hardware, 2 pessoas trabalhando no desenvolvimento de software, um agrônomo e uma pessoa na área comercial. E isso para mim também é algo muito emocionante, porque a gente começa com muita incerteza e com muitos nãos, e por ser um time jovem, né, antes dessa contratação, eu era a pessoa mais velha do time de dedicação integral com 23 anos, a gente começou a empresa com 20, 21, e agora a gente já tem mais pessoas que fazem todo esse sonho, né, todo esse objetivo se tornar realidade. Isso para mim é algo muito importante na nossa trajetória, que é uma trajetória que começou, eu já falei algumas vezes, como pesquisa. Em 2015, 2016, a gente participou da Mostratec, talvez vocês conheçam, é uma das maiores, é uma feira internacional de ciência e tecnologia que acontece aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul,
E na Mostratec a gente apresentou esse projeto, mas como um projeto de pesquisa, bem protótipo, e a gente acabou recebendo o primeiro lugar em engenharia eletrônica e a classificação para a maior feira de ciência e engenharia do mundo, a Intel ISEF, que acontece todos os anos nos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu viajei de avião, então foi algo que me marcou bastante, foi realmente uma experiência única. E lá a gente recebeu 2 prêmios, o terceiro lugar em sistemas embarcados e também o prêmio especial da SPI, que é uma organização americana. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente recebeu também o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, e aí a gente começou a se perguntar o que a gente poderia fazer para esse projeto não morrer numa gaveta, né? A gente já estava recebendo vários comentários, várias premiações, comprovando que aquilo que a gente estava fazendo poderia ter algum impacto. E foi quando a gente participou do Prêmio Roser, que acontece na Unicinos, é um prêmio de empreendedorismo que eu recomendo para todos darem uma pesquisada, porque é um prêmio que realmente coloca os alunos da Unicinos numa posição de se desafiar e aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Eu não sabia nada, eu cheguei lá, literalmente não sabia nada, vim do técnico em eletrônica, estava no primeiro semestre de ciência da computação, e aí eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre esse mundo, né, de como a gente consegue transformar um protótipo num produto e realmente colocar em campo para impactar as pessoas. E aí, em 2017, então, a gente abriu a empresa. E a gente só abriu a empresa em 2017 porque em 2016 a gente ganhou o Prêmio Roser, o terceiro lugar, e com isso a gente ganhava um período de incubação na Unitec. E aí foi um empurrão que a gente precisava, né? Eu saí do meu emprego, os meninos também saíram dos empregos, e a gente decidiu abrir a empresa em 2017 dentro do Tecnocinos. E aí, claro, a gente passa literalmente o dia todo na Unicinos, vai lá de manhã, trabalha o dia todo, tem aula todas as noites, né? E em 2017 a gente começou a participar um pouco mais de alguns eventos que poderiam fazer a diferença para a empresa e também no nosso conhecimento pessoal, porque a gente não é dessa área, então a gente precisava se capacitar. E aí, em 2017 foi muito legal porque a gente acabou vencendo, então, a etapa nacional do GSA, que é uma competição de empreendedorismo universitário, a maior do mundo, e fomos representar o Brasil na final. Então, eu fui a primeira mulher e também fui a primeira gaúcha a ir para lá, e isso foi muito interessante, foi em Toronto a final. E a gente começou a ter o nosso primeiro usuário. Então, é uma etapa de desenvolvimento de produto que já contou com um usuário. E aí, em 2018, a gente venceu também a Campus Mobile, uma competição de desenvolvimento de aplicativos. E como prêmio, a gente foi para uma viagem de imersão no Vale do Silício. E todas essas viagens, elas foram totalmente gratuitas, pagas pela premiação. Então, de novo, mais uma amostra de que o empreendedorismo ele pode transformar, não só colocando o produto no mercado, né, mas transformando a vida dos empreendedores, criando oportunidades que antes a gente nem imaginou que seriam possíveis. E aí a gente começou a ser um pouco mais reconhecido também no meio do agronegócio. Recebemos o prêmio Vencedores do Agronegócio, também Futuro da Terra, Momento Agro, alguns prêmios de renome dentro do setor. E isso foi começando a criar o nosso nome, porque é muito difícil também para uma empresa jovem começar a ganhar credibilidade dentro do mercado, né? E aí a gente conseguiu ir conseguindo esses espaços, assim, pouquinho a pouquinho, para estar onde a gente está hoje, né? Então, hoje a gente já participou de um programa de aceleração nos Estados Unidos, em Iowa, como eu comentei antes. A gente já tem a patente depositada do nosso sensor, a gente já tem usuários aqui no Rio Grande do Sul, e agora no final da semana vai estar mandando o primeiro sistema fora do estado para ser instalado pelo próprio produtor, num processo onde a gente manda um passo a passo e eles fazem a instalação, o que vai nos permitir crescer rapidamente. E a gente consegue ver, né, olhar para trás e ver essa jornada como de muitos aprendizados. A gente teve inúmeros nãos dentro da trajetória até finalmente a gente conseguir os reconhecimentos que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que isso mostra muito de como a gente não pode desistir e que o planeta, ele precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer a diferença, né? Então, quando a gente fala de agricultura, infelizmente, ainda falta muita tecnologia em campo. Quando a gente fala de sustentabilidade, ainda falta muita mudança, tanto no mindset das pessoas, quanto nas ferramentas que a gente usa no dia a dia, seja no campo ou seja fora. E essas coisas só vão mudar quando as pessoas começarem a se tornar protagonistas dessa mudança, né? E cada um fazer a sua parte, seja dentro de uma empresa que trabalha, seja criando a sua empresa, seja dentro de casa, para que isso seja possível. E a Rax, ela contou com muita ajuda, muitos mentores no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, isso por todos os programas que a gente participou.
Esse ano eu tive a oportunidade de participar de um programa de empreendedorismo na Alemanha, que selecionou 25 empreendedores do mundo, e foi onde eu conheci o Sebastian, um dos grandes mentores que a gente tem, e eu consegui ir para lá logo antes da quarentena, voltei no primeiro, quando parou as aulas da Unicinos, né? Cheguei no sábado, na segunda já parou as aulas, então foi bem no momento antes da quarentena, e essas conexões, elas são muito importantes, porque elas mostram que independente, né, da nossa idade, do nosso background, se a gente consegue falar com as pessoas certas para chegar no local certo, é possível fazer uma diferença. Então, de forma bem geral, assim, não queria tomar muito tempo falando da Hacks, porque eu acho que esse tema de agricultura de precisão e de sustentabilidade é muito maior do que uma só empresa, é muito maior do que uma só solução, né? A gente tem inúmeros casos para conversar sobre, e eu deixei aqui o meu e-mail e também o Instagram, tanto da Hacks quanto o meu, para qualquer coisa, qualquer dúvida, conversar um pouquinho mais, porque quando se fala assim da empresa, né, acaba sendo o nosso bebezinho que a gente viu nascer como uma pesquisa, que a gente ficou naquela dúvida se ia caminhar ou não, e a cada vez que a gente ia descobrindo algo novo, a gente ia se transformando como empresa e como pessoa, e eu acho que a gente precisa compartilhar esse tipo de coisa, esse tipo de trajetória, para conseguir trazer cada vez mais pessoas, né? Eu acredito muito no poder do compartilhamento, e quanto mais pessoas estiverem empreendendo, quanto mais pessoas estiverem olhando para tecnologias para campo, olhando para sustentabilidade, maior vai ser a diferença que a gente vai fazer, sendo que hoje o Brasil já é um dos grandes produtores, já é líder na produção de várias coisas e ainda falta muita tecnologia. Então, a pergunta que fica é o que vai acontecer quando a gente colocar todo esse potencial tecnológico em campo? Onde a gente vai conseguir levar o Brasil com tudo isso, a nossa produção de alimentos, e como a gente vai conseguir alimentar todas as pessoas que o planeta espera aí nos próximos anos. Então, Regina, acho que da minha parte inicial era isso, para todo mundo entender um pouquinho do que a gente faz e poder conversar um pouco mais sobre a agricultura de precisão de uma forma geral e as experiências da Hacks. Tá bem, muito obrigada, Fabiane, mais uma vez, e já temos aqui uma pergunta da Adriane. Depois eu faço as minhas. Fabiane, a Adriane coloca a seguinte questão, que a gente sabe, né, todos nós sabemos que a agricultura ela é muito importante para a saúde, né, e também para o agronegócio, para a economia, né, de um país ou de uma nação como um todo. Ela gostaria de ouvir, né, a sua opinião, né, de o que você tem a dizer a esses jovens, né, tendo em conta isso, tendo esse fator como oportunidade na agricultura, não só do empreendedorismo, mas a agricultura de precisão, a importância que a gente tem que ter, o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente para garantir a sustentabilidade do agronegócio, né, das atividades que envolvem a agricultura, a pecuária. Eu acho que ela quer ouvir o seu relato para os jovens. Não, maravilha. Eu acho que realmente o agronegócio ele vem tendo um papel importante no Brasil e fora, mas focando um pouquinho mais no Brasil, na relação do PIB, né, na questão econômica do país, vem movimentando. A gente vê também vários movimentos dentro do próprio agronegócio em questão de representatividade na produção internacional. O Brasil vem tomando uma posição bem interessante, mas o que eu vejo, né, e uma opinião bem pessoal mesmo, é que as coisas, elas têm, e todos os recursos, eles têm um limite, né? Então, a gente não vai ter recursos ilimitados para usar da forma como a gente quiser para sempre. A gente precisa ir pensando em como esses recursos podem ser utilizados da melhor forma para eles durarem mais tempo e a gente ter esse cultivo consciente. Então, o que eu diria para os jovens é para pensar um pouquinho além da sua geração e do agora, pensar um pouquinho no futuro e no legado que cada pessoa quer deixar para a humanidade. Porque tudo muda, né? E a gente tem a nossa oportunidade de fazer a diferença, e eu acho que o jovem,
ele tem um poder muito bom de transformar. Tem uma frase de uma amiga minha, Juliana Stradiotto, uma pesquisadora incrível, que eu já ouvi ela falando algumas vezes e eu, sempre que possível, tento repetir, que é que o jovem não representa apenas o futuro, o jovem representa o presente, e a gente pode fazer as mudanças a partir de agora. Então, o que eu diria para todos esses jovens é para olhar para essas ações e ver como pode fazer a diferença, porque muitas vezes a gente pensa, não, mas se eu fizer isso aqui, vai ser um grãozinho de areia, né, numa praia gigante, mas esse grãozinho, somado com um grãozinho de outros jovens, vai fazer toda a diferença lá no final. E aí esse é o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações. Muitos dos recursos que a gente tem hoje, eles já estão perto de estarem nos seus extremos. Hoje a gente já está tendo que controlar e tentar remediar alguns problemas que foram criados um tempo atrás. E a gente consegue, com isso, parar para refletir um pouco em como a gente pode não só remediar, mas fazer daqui para frente ser melhor e aí deixar a nossa marquinha no mundo. Acho que seria algo nesse sentido. Perfeito, perfeito. Você colocou muito bem em relação à finitude dos recursos naturais, não é? Você exemplifica a água porque vai ao encontro da atividade, né, do fator irrigação, que é com que a tecnologia é trabalhada pela RACS. Mas se a gente pensar no recurso solo também, e vai ao encontro de uma das perguntas que eu iria te fazer agora, a gente sabe que o uso de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né, de uma maneira indiscriminada, acaba por não só contaminar o ar, o alimento, o recurso hídrico, como também pode contaminar solos. A pergunta que eu vou te fazer, Fabiane, é se vocês, como empresa, já que vocês têm aí um produto, né, uma tecnologia que consegue detectar, com base na umidade do solo, acionar a irrigação. Ou seja, vocês detectam a umidade. Vocês têm perspectiva de pensar num futuro longínquo ou próximo, numa tecnologia para detectar o nível de contaminação de um solo, que também é um recurso natural não renovável, né? E cada vez mais debilitado. Se assim não fosse, a gente não teria que importar adubo químico, né? Queria ouvir o que você teria a dizer sobre isso. E se, quem sabe, né, os jovens de hoje não poderiam estar pensando também como a RACS e perspectivar esse tipo de atividade, né, como uma fonte de renda num futuro próximo. Criar essas tecnologias para esse tipo de observação, né, detectar no solo, ele está contaminado, chegou, tem que cessar. Oscar, gostaria de te ouvir. Maravilha. E eu acho que isso vem muito ao encontro do que eu comentei, de que problemas tem de sobra, né? Então, esse é um exemplo de um problema que a gente encontra hoje na situação que a gente vive, que eu não sei se existe algum tipo de solução 100% para essa situação. Na verdade, eu acredito que não existe solução 100% para quase nada, mas a gente vai tentando sempre aprimorar. Respondendo a pergunta, hoje não está no backlog, não está no nosso roadmap dentro da RACS. A gente tem algumas novas implementações, a gente está desenvolvendo um sistema para medir a compactação do solo, então já é um segundo produto para a RACS, onde a gente está focando nossas energias além da irrigação, né? E uma coisa, ela também está super ligada à outra, porque se tu tem um solo compactado, muitas vezes a irrigação que tu vai fazer não vai fazer o efeito que tu quer por causa da compactação do solo. Então, a gente está trabalhando nesse segundo produto. Essa questão do solo que tu levantou, a gente hoje não faz parte da visão da RACS, mas eu acho que é uma oportunidade para que outros empreendedores, né, olhem para essa situação. A gente está vivendo um momento que aqui no Brasil está tendo um investimento e um incentivo muito alto a novas empresas, a startups na área do agronegócio, porque o pessoal já começou a entender que, dois pontos, que o agronegócio movimenta muita gente e muito dinheiro e que o agronegócio precisa de muita tecnologia para manter o Brasil numa posição privilegiada. Então, a gente já tem alguns privilégios naturais e a gente precisa colocar tecnologia para conseguir usar o máximo deles. Então, não está no roadmap da RACS, mas eu ficaria muito feliz de ouvir que está no objetivo de outra empresa ou que possa vir a estar de uma nova empresa.
Perfeito, perfeito. É isso, é essa a ideia. Falando em mercado, você referiu algumas empresas, né, que poderiam estar investindo nesse tipo de tecnologias. Vocês têm tido incentivo de outras empresas para desenvolver cada vez mais e melhor os produtos que vocês já têm vindo a desenvolver, Fabiane? Qual é a dificuldade que vocês encontram? Sim, bom, eu acho que aí de forma geral, né, não focada tanto no agro, mas eu vejo que o empreendedorismo jovem, as startups, elas sofrem um grande desafio de conseguir os primeiros incentivos e de conseguir tirar a ideia do papel, porque, querendo ou não, a gente precisa de recurso financeiro para desenvolver a tecnologia, para ter o time, para botar no mercado, né? Então, a Hacks sofreu um pouco com isso no início, na falta de recursos e na falta de certa forma, um incentivo de algum investidor, alguma empresa, mas a gente sempre teve muito incentivo do próprio polo tecnológico, da Unitec, da Unicinos e também de alguns mentores. E aí, com isso, a gente conseguiu utilizar recurso que a gente ganhou em prêmios para manter a empresa rodando no início. E aí, depois de ter uma certa validação, a gente começou a receber muito apoio de investidores, apoio de alguns programas. Então, hoje a gente faz parte de um programa de aceleração chamado We Impact, WE de Woman Entrepreneur. Então, é um programa de aceleração para startups que tenham mulheres em cargo de liderança, e é um programa da Microsoft. Então, a gente já está tendo um apoio bem legal, um reconhecimento de empresas que não são necessariamente do agronegócio, mas da área de tecnologia, para desenvolver nossa solução. E a gente também está tendo apoio de empresas do agronegócio. A gente tem um mentor da Precision Planting, onde a gente já instalou o sistema, já fez um acompanhamento com mais de 10 engenheiros agrônomos que trabalham na fazenda e fizeram um acompanhamento dos sensores conosco. Então, a gente está percebendo a abertura de várias portas, né, de grandes empresas multinacionais. Algumas estão, inclusive, nos ajudando no desenvolvimento da nossa tecnologia da compactação. Eu não posso abrir muito aqui ainda, mas a gente já está sentindo o incentivo, né, vindo, porque ninguém consegue, nenhuma empresa, seja ela maior do mundo, consegue desenvolver a solução para todos os problemas que a gente enfrenta em campo. E, inclusive, se tentasse fazer isso, ia perder todo o foco da sua marca, né, do seu negócio. Então, a gente tem sentido esse incentivo para criar parcerias e juntos conseguir desenvolver algo que vá melhorar lá em campo e que um produto vá conseguir otimizar o resultado de outro. Então, eu tenho sentido muito esse apoio de um tempo para cá. Assim, eu acho que 2019, 2020 tem voltado muita atenção ao agronegócio, ao agro 4.0, a tecnologia, a conectividade, as empresas agora de comunicação, principalmente depois da situação de quarentena, têm tentado também expandir a conectividade para o meio rural, e eu acho que isso é muito importante. Então, está tendo esse movimento e a gente está surfando na onda para aproveitar todas essas mudanças. Perfeito. Vou amarrar agora com o que você acabou de dizer, que me despertou curiosidade já no início da apresentação, que você havia dito que hoje vocês têm um engenheiro agrônomo na equipe, né? E você acaba de referir que tem cerca de 10 engenheiros agrônomos também colaborando, né, para não sei como, ajudar vocês no desenvolvimento ou aprimoramento da tecnologia que vocês desenvolvem. A pergunta que eu te faço, qual é o papel do engenheiro agrônomo para o desenvolvimento desse tipo de tecnologia voltado para a agricultura de precisão? Pode dar o exemplo Hacks. Maravilha. Bom, vou esclarecer bem. Hoje a gente tem um engenheiro agrônomo na nossa equipe, e os 10 que eu comentei, eles trabalharam junto conosco no projeto onde a gente instalou o sistema na Precision Planting em Illinois, nos Estados Unidos. Então, eles não trabalham para a Hacks, eles nos ajudaram naquele monitoramento, né? E hoje na equipe a gente tem o engenheiro agrônomo, o Jonathan Felipe, ele é estudante, está terminando a graduação na URGS. E, inclusive, Jonathan, se estiver assistindo, um oi para ti. E ele tem mudado a perspectiva da Hacks de uma forma muito incrível.
Porque o nosso time ele é um time bem técnico em desenvolvimento de produto. Então, a gente tem a parte do time focado em hardware, a parte do time focado em software, né? E esse é o nosso core original, tanto meu quanto dos outros fundadores. Todos nós fizemos técnico em eletrônica. E aí, a gente foi para a Unicinos, eu faço ciência da computação, o Vini engenharia da computação, o Guilherme engenharia eletrônica. E o Sauer é engenheiro eletricista. Então, a gente tem um time bem voltado no produto. E aí, nossas primeiras contratações, 2 desenvolvedores de hardware. Depois, partimos para o software. E aí, quando o Jonathan entrou, não faz muito tempo, ele veio com uma visão do agro, uma visão da física do solo, uma visão do entendimento, e mudou muita coisa, tanto na abordagem de como a gente fala com os produtores, né? A gente começou a entender muito mais que tipo de informação que é relevante para falar para quem está lá no campo, né? Como a nossa realidade hoje, a gente mora na cidade, a gente não está lá no campo todo dia, e o produto que a gente desenvolve tem que ser voltado para quem está no campo. E a gente, desde o início, entendeu isso no desenvolvimento de software, e validou todas as telas com os produtores, e sempre estava em contato. Só que agora a gente consegue ver isso numa abordagem comercial também, né? De como a gente consegue fazer o sistema ser relevante para quem está usando em campo, e ele conseguiu nos ajudar muito em perspectivas técnicas que nos faltavam. Então, como instalar o sensor? A gente fazia a instalação do sensor de uma forma que a gente entendia, pelo conhecimento eletrônico, fazer sentido. Ele, entendendo a raiz da planta, entendendo as características do solo, nos ensinou um processo de instalação um pouco diferente do que a gente fazia. E isso já começou a mudar. E eu acho que para a gente desenvolver um produto que seja aplicado a um setor, a gente precisa de uma pessoa especialista naquele setor para nos fazer entender, né? Então, o Jonathan, hoje, ele tem sido uma parte fundamental da Hax, que nos ajuda a entender o funcionamento do sensor. Ele faz vários testes com a nossa tecnologia, e aí ele consegue fazer esses testes e escrever artigos sobre os resultados. E aí, esses artigos valorizam muito mais o que a gente está desenvolvendo, e valoriza muito mais ser escrito por engenheiro agrônomo do que por uma cientista da computação, porque eu estou falando de um sensor para a agricultura, né? Então, na minha visão, o papel do engenheiro agrônomo é fundamental, não só lá na fazenda ajudando os produtores, mas dentro dessas empresas que estão trazendo tecnologia para o campo, porque a tecnologia por si só não é nada se não for aplicada da forma certa no campo, né? Com certeza, muito mais que respondido. Perfeito, perfeito. Eu vou fazer mais uma amarração, a gente ainda tem alguns minutinhos, tá? Talvez seja a penúltima, Fabiane, mas é que o papo está muito bom. Você falou em produtores, a gente desenvolve tecnologia para aplicar no campo, é para os produtores. Aí vai ao encontro do mercado. A gente tem 2 mercados, né, quando se fala em agricultura. A gente tem o grande produtor, né, o latifundiário, a gente fala de muita extensão de terra, e a gente tem o pequeno produtor, que é 2, 3 hectares, 12 hectares. O tipo de tecnologia que vocês desenvolvem seria acessível para o pequeno produtor também? Bom, hoje o foco da Hax está nos médios e grandes produtores, né? O sistema pode ser utilizado nos pequenos, pode ser utilizado na agricultura familiar. Um dos grandes contrapontos em relação a isso é que muitas vezes a gente vai estar utilizando uma tecnologia que combina vários dados, que combina a umidade do solo, mas também combina aspectos de clima, inteligência artificial, precipitação, e aí tu vai colocar isso tudo dentro de um cultivo protegido numa estufa, acaba não utilizando todos os recursos que o sistema pode oferecer, e aí pode ser que se torne caro para esse tipo de cultivo. Mas a gente tem casos onde a gente já está atuando na agricultura familiar, né, num cultivo protegido de morangos, onde tem um valor agregado um pouco maior e foi visto valor suficiente no sistema para compensar o investimento. Então, o foco maior está em médios e grandes. A gente tem um foco bem grande, além da soja e milho, claro, que é, né, é um grande objetivo, mas a gente também tem trabalhado bastante com nogueiras,
que são culturas que são de alto valor agregado, é um investimento a longo prazo. O pessoal faz o investimento, vai começar a colher 7 anos, 8 anos para frente. Então, é preciso fazer tudo bem certinho do início para esse investimento valer o máximo, né? Então, a gente tem esse lado de pecan que a gente está atuando, a gente também está visando um pouco de atuação em maçã, em algumas culturas que a demanda hídrica, né, faça muita diferença, maracujá também. Então, é possível utilizar em qualquer tamanho de propriedade. O que a gente tem que analisar, né, normalmente é para a gente não estar, como a gente diz, matando uma formiga com um canhão, alguma coisa assim, porque a gente vai acabar, não digo desperdiçando, mas deixando de utilizar muitos recursos que compõem toda a inteligência do sistema. Perfeito, era o que eu gostaria de ouvir. Eu acho que, para mim, eu estou mais do que satisfeita. Eu não sei se a gente tem mais alguém que gostaria de perguntar. Tem uma nova aqui. Tem uma pergunta, tá? A gente encerra com ela. Estou no final da segunda pós em Engenharia de Software da Unicinos. Os testes de produto levam algum tempo. Tivemos algumas dificuldades em criar sensores para medir a qualidade da água. Grande dificuldade de fazer o engenheiro elétrico, eu acho que é engenheiro elétrico, conseguir conhecimento sobre o assunto. Como foi esse processo de adquirir conhecimento da terra para transformar em produto? Também tenho Nogueiras, de 8 anos. Legal. Anônimo, podia ter escrito o nome. Bom, esse processo de aprendizado, eu acho que ele é bem desafiador. Eu acho que ainda falta, né, de uma forma acessível, muito material. A gente, durante o processo, principalmente quando a gente começou a parte da pesquisa, que a gente teve um bom tempo dedicado à revisão bibliográfica e a conhecimentos teóricos para começar a aplicar depois na prática, a gente encontrou muito mais fontes fora do Brasil, então a gente acabou utilizando muitos artigos e nessa questão de solo, especificamente de irrigação, né, as fontes que eu recomendo, que tem um material muito legal, é a Universidade de Nebraska. Nebraska é o estado nos Estados Unidos que mais utiliza irrigação. Então, lá eles têm muito desenvolvimento, as maiores empresas de pivô central estão em Nebraska, então eles têm esse desenvolvimento de pesquisa muito forte na área e a gente consumiu muito conteúdo de lá para conseguir ter esse conhecimento suficiente das características do solo e aí começar a aplicar no desenvolvimento da tecnologia, na parte da eletrônica. Como a gente começou lá em 2015, a gente fez essas pesquisas e começou a testar possibilidades para medir a umidade do solo, né? Nosso objetivo inicial era utilizar um sensor pronto, um sensor comercial, e a gente começou a perceber vários problemas quando fazia medição em diferentes tipos de solo. Então, mudava a salinidade, o sensor mudava a medida de umidade, ou mudava outros aspectos e interferia no sensor. Então, a gente decidiu criar o nosso próprio sensor para ser mais preciso e começou a buscar essas fontes. A Universidade de Nebraska é uma muito referente à universidade, a Iowa State University também, em Iowa, tem muito material sobre o assunto. Algumas aqui no Brasil também já trazem, né, material, a parte de tecnologia também, e aí em relação a ver outras empresas e analisar benchmark, a gente utilizou muito da questão do Vale do Piracicaba aqui no Brasil, em São Paulo, que movimenta muito do agro, né, então a gente foi buscando essas fontes, mas não foi fácil encontrar esse conhecimento e principalmente quase impossível, infelizmente, encontrar ele em português. Então, a gente teve que pegar materiais fora do Brasil, fazer todos esses estudos. E a gente tem também, né, um perfil meio maker, assim. Então, a gente foi muito tentativa e erro algumas coisas. E aí, quando dava errado, a gente começava a investigar no fundo, por que estava dando errado, sabe? Mas foi um processo. E para exemplificar isso bem, a gente começou a pesquisa lá em 2015. E aí, em 2016, a gente tinha um protótipo da pesquisa que não era muito preciso, tinha vários problemas. E aí, a gente abriu uma empresa em 2017 e ficou 2 anos trabalhando em desenvolvimento de produto. Então,
para dizer, né, a gente começou desenvolvimento de produto em 2015, como pesquisa, mas era desenvolvimento de produto. E a gente conseguiu lançar o produto no mercado em 2019. Então, teve um tempo muito grande até a gente conseguir depositar a patente e dizer, pronto, temos um sensor. E isso eu acho que é um dos grandes diferenciais também, porque não é fácil desenvolver um sensor, mas uma vez que tu consegue, te coloca numa posição um pouco mais favorecida. Bem respondido. Foi o Rinaldo Darski que fez a pergunta. Obrigada, Rinaldo, por participar também. Não temos mais pergunta, Fabi. Eu acho que a gente começa a encerrar por aqui. Eu, como sempre, representando a engenharia agronômica da Unicinos e a nossa instituição Unicinos, a gente só pode te agradecer imenso a ti e a RACS, toda a equipe da RACS. E é sempre bem-vinda conosco. Espero no futuro muito próximo que a gente tenha egressos da nossa agronômica como você e como os meninos empreendendo, né, nas atividades e nesse universo imenso que a gente tem de potenciais atividades para desenvolver, né, empreender dentro do agro, não é? Obrigada, Fabiane. Foi uma satisfação. Eu que agradeço pelo convite, agradeço todo mundo também que assistiu, que participou. É sempre Pergunta. Mande. Desculpa. Posso só encerrar? Claro! A Ana Dresch está dizendo que foi espetacular. Vocês têm convênio com a Emater? A gente não tem um convênio fechado, formalizado com eles, né? A gente participa de alguns grupos, então a gente teve várias ações junto com a Emater, mas a gente não tem nada no papel, assim, sabe, formalizado. A gente desenvolve com eles algumas ações específicas, e a gente também, a mesma situação com a Embrapa, em alguns eventos que a gente participa, mas não temos nada formalizado com nenhuma dessas instituições, é mais por demanda, assim, que a gente entra em contato e consegue fazer algumas ações. Era importante a gente fazer essa conexão, Fabiane, vamos conversar, porque a Embrapa, mais voltada para pesquisa, e a Emater faz aquele link com a extensão rural. Uhum. Então, a gente pode vir a conversar num futuro próximo. Eu acho que é melhor a gente esperar um minutinho para ver se vai surgir mais alguma pergunta, já que a gente quase encerrou e tinha uma pergunta. Claro, fica à vontade. Tá bem. A gente pode aguardar. Mas a gente pode conversar. A gente acabou de fazer um convênio com a Embrapa, clima temperado, tá? E aí, quem sabe, a gente troca umas ideias no futuro próximo, porque a pesquisa agrega valor, né, Fabiane? Sim, não, com toda certeza. A busca dos interessados até em testar os sensores, né? Nas próprias estações deles de pesquisa. Sim, a gente sempre teve, desde o início da RACS, esse pezinho muito forte na pesquisa, né? Então, a gente sempre mantém, e hoje nos nossos desenvolvimentos internos, até de novos produtos, a gente sempre mantém também uma metodologia científica, né? E esse pezinho na pesquisa, então é muito bom também conseguir manter vínculo, tanto com a Unicinos, quanto com essas outras instituições voltadas ao agro. Então, estamos super interessados. Eu tenho incentivado muito os alunos a fazerem iniciação científica, porque daí também começa a surgir ideias, não é? A surgir ideias e pegar um pouquinho de prática com toda essa metodologia, né? No fundo, também é um desenvolvimento pessoal, né? E profissional ao mesmo tempo. Vai que a gente gosta, né? Exatamente. E a gente se permite sair um pouquinho da zona de conforto, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, para qualquer grande ação ou mudança que a gente tenta fazer na sociedade, é a gente sair da zona de conforto e ir um pouquinho além, né? E, sei lá, perguntar o que a gente pode fazer de diferente, ou perguntar por que as coisas são assim, e ficar questionando sempre o porquê, para tentar fazer as diferenças, que nem problemas a gente sempre vai ter, mas se a gente se acomoda, acaba passando a vida sem fazer nada de diferente. Sim. Tem um outro anônimo, tem um colega meu que está fazendo uma pesquisa para criar um contador de insetos por reconhecimento visual. Bacana. Legal. Ele não necessita mandar para alguém contar. Entendi. Tá bom, então. Boa noite, audiência. Fabiane, muito obrigada mais uma vez e uma boa noite e um bom descanso. Vamos falando, tá?
Não, com certeza. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Tá bem, lembrando que a gente tem essa semana mais de 200 atividades, então quem tiver conectado, tiver mais oportunidade para assisti-las, bom proveito, tá bem? Obrigada, Fabi. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei se são os meninos que desligam ou somos nós.